Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Além da Sala de Aula. Eu sou o Leandro. E eu sou a Thay. E hoje temos a oportunidade de bater um super papo com o Alan Vieira, um dos coordenadores da Espinha Educacional de Unamar. Bem-vindo, Alan. Bem-vindo. Boa noite, galera. Boa noite. Me deixe à vontade, por favor. Eu sou tímido. Mas chama aí. Trabalhando? Trabalhando, pô. Claro que trabalhando. Vai. Então, Alan, primeiramente a gente já sabe que você é o coordenador da SPIN, tem algumas pessoas que ainda não te conhecem, mas os alunos dizem que você é o mais querido, e eu acho que a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é por que você se tornou tão querido? Eu faço aquilo que eu amo. Quando a gente faz o que ama, fica tudo mais fácil. Entendeu? A gente vivencia aquilo que a gente gosta, põe em prática no dia a dia alguns conceitos que transcendem esse lidar. E o que eu prezo muito no dia a dia são os relacionamentos. Uma coisa que eu falo com os alunos, com os meus professores, eu coloco em prática isso. Bacana. Então, assim, né, pessoal, muita gente, né, principalmente os alunos, os funcionários, colaboradores, né, conhecem um pouquinho do Alan, mas também temos, né, outras pessoas que não são alunos, né, e tudo mais, que querem saber um pouquinho quem é o Alan. Né? Então, quem é o Alan? Fala um pouquinho sobre a sua história, de onde você veio, conta um pouquinho pra gente. Vou completar agora 12 anos que eu estou imerso nesse universo da educação. Eu sempre trabalhei de outras formas, em outras áreas. Mas a partir do momento que eu descobri essa área, eu me encantei e mergulhei de cabeça. Entendeu? Então, a partir de 2011, a gente abriu uma creche aqui no Unamar. Era o sonho da minha esposa, eu acreditei nesse sonho, a gente vivenciou essa realidade. E a partir de então, não larguei mais. Você tem a formação em coordenador pedagógico, em pedagogia, né? Isso. Legal. E você está há quanto tempo na SPIN? Desde o início? Desde o início, não do curso, mas sim da escola. Né? A escola iniciou em 2017, desde então eu faço parte da equipe. E como foi esse início? Você já conhecia o Jovenito antes? Isso é meio inusitado, eu não conhecia o Jovenito, né? Ele estava em busca de fechar a equipe. Minha esposa foi contratada primeiro, junto com a minha cunhada, e eu fui de tabela. Ela foi fazer a entrevista junto com a minha cunhada, falei, cara, eu vou junto. A gente estava um ano desempregado, que a gente tinha fechado a creche, a perspectiva bem distinta, a nossa vertente naquele momento era ou a gente mudava a chave, girava a chave, ou a gente voltaria para o Rio. E a Espinha apareceu no meio do caminho. O Jovenito fez a entrevista com a Verônica, contratou a Verônica, tudo certo, e eu fui fazer o meu merchan, né? Vender o meu peixe lá para ele. Falei, cara, eu não tenho espaço para você aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, eu trabalho para você um mês de graça. Se um mês você não gostar do meu trabalho, está tudo certo, você não precisa pagar nada. Agora, se você não gostar do meu trabalho, você me contrata. Em 3 dias eu estava contratado. Olha. E assim, minha história começou ali na Espinha e eu estou lá até hoje. Você coordena lá o Fundamental 2 e o Médio. Você tem pretensão ou já teve oportunidade de trabalhar diretamente como professor, seja da SPIN ou até de alguma outra escola? Não, diretamente como professor não. Como eu falei, eu fui colocado nesse universo por conta da minha esposa. A gente venceu essa realidade de gerenciar uma escola, não do porte da SPIN, né? A gente trabalhava até então com educação infantil somente, né? A parte de creche, pré-escola, e a minha área sempre foi essa. A gestão e etc. A parte administrativa, como era de fato onde eu estava inserido até então. Agora, a partir do momento que eu entrei na parte pedagógica, as coisas foram acontecendo. Então, essa parte de gestão de pessoas, de relacionamento, foi subindo naturalmente. E o jogo falou assim, cara, quero que você coordene o meio de pedagógico, e assim aconteceu. Legal. Com base na faixa etária, né, de alunos que você coordena, a gente acha interessante falar sobre um tema que é muito falado, mas pouco sabe de informações sobre. Algumas pessoas acham que é só o que falam, né? Mas a gente quer saber de você o que você acha da internet hoje em dia, quais são os benefícios, principalmente envolvendo as crianças que você atua como coordenador. Então, a internet é um ponto muito positivo hoje, a gente não sobrevive sem. Né? A informação está na palma da mão, uma facilidade muito grande de você acessar qualquer tipo de coisa, dados bancários, etc. Mas assim como toda ferramenta, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A forma com que a gente utiliza essa ferramenta é que faz toda a diferença. Hoje a gente vivencia dentro dos lares, né, uma dificuldade muito grande. Então, é uma coisa que está dentro do tema, não diretamente, mas tem uma correlação. Então, quando eu falo sobre relacionamento,
quando a gente se refere ao ambiente familiar, e eu sou pai, né, a gente tem essa vertente dentro de casa que o celular hoje virou um ponto de distração. A gente está numa mesa, cada um está com o seu celular, cada um tem os seus afazeres, porque a nossa vida é dinâmica, a gente é multitarefa, faz tudo ao mesmo tempo, a flexibilidade de você ter essa informação, de ter essa oportunidade de lidar com isso em qualquer lugar, isso facilita muito. Mas, ao mesmo tempo que isso facilita, isso tem causado grandes dificuldades. E trazendo para o contexto do qual a gente vive ali, identifica alguns pontos, né? Isso afasta as pessoas, isso restringe as relações. Então, é assim, um ponto muito negativo hoje em relação à internet, a utilização dela no dia a dia, é esse afastamento em relação ao relacionamento das pessoas. Viralizou esses dias um vídeo de uma mãe com uma criança. Ela postou uns vídeos, não sei se vocês chegaram a ver, da criança que mexia antes dela ter um tablet. E aí a criança brincando, se divertindo, pulando, brincando com os animais na rua. E assim, vários vídeos de momentos dela sem a internet, e após ela com o tablet, ela fazendo birra, se jogando no chão, não querendo fazer nada, só na cama, só no quarto. A mudança, no caso do temperamento da criança, antes do tablet e depois. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou de um tempo que a gente teve infância. A gente estava na rua, a gente jogava pipa, a gente jogava bolinha de gude, a gente tinha essa interação. Se quisesse comunicar com alguém, a gente tinha que ir na casa dessa pessoa, até porque o telefone não era acessível a todas as famílias, e isso acabou. Né? Essa comunicação hoje é feita. Meus amigos estão dentro de um grupo, a comunicação é virtual, vou jogar online, e essa correlação é direta ali numa tela. Isso acaba, isso restringe, as gerações vão se acabando. Hoje, eu entendo que a composição familiar ela mudou um pouco, né? A mãe, ela sai desse papel de dona de casa e vai para o mercado de trabalho, onde a mulher ganha oportunidade. E muitas famílias hoje não podem se dar ao direito de ter alguém efetivamente dentro de casa. Sim. Só que quando você convive com isso, tendo uma família para gerenciar, é muito complexo. Né? Então você está dentro de casa, e nos poucos momentos que você está dentro de casa, o telefone vira um artifício para calar um choro, um artifício para você desfocar a sua atenção. E isso é o que me gera mais atenção. Não tem nada de vida, que a gente tem filhos também, e a gente se policia todo dia para que isso aconteça. Ela, indo de encontro, né, com o que a gente está falando, assim que a gente anunciou a participação do Alan, a gente pediu para a galera aí mandar perguntas. Né? Então, uma das perguntas que a gente recebeu foi, inclusive, de mãe de aluno, né? Mariana, ela é mãe do aluno Felipe, da unidade de Unamar, e ela pediu para a gente fazer a seguinte pergunta, né? Alan, como podemos usar a internet de forma educativa? A gente tem várias vertentes, né? O YouTube é uma delas, né? E isso é uma indicação que a gente até faz no dia a dia. A informação, repito, está na palma da nossa mão. O que falta muitas das vezes é o interesse. Porque qualquer tema que você pesquise hoje, você vai ter acesso. Então, vamos correlacionar a sala de aula com a utilização dessa ferramenta. Você tem uma dúvida na aula de matemática, você não tem uma assimilação daquele conteúdo. Aquela explicação não foi suficiente para o seu entendimento. Cara, se você pesquisar sobre qualquer tema correlacionado à matemática, português, história, geografia, você vai achar. Então, assim, uma facilidade muito grande que você tem. Antigamente, para a gente fazer essa busca, a gente ia numa biblioteca, agendar um horário, pesquisar, não era simples de pesquisar, exatamente, pegar livro emprestado para poder buscar as informações, e hoje não. Tem videoaulas, textos, podcasts, tem várias ferramentas que agregam hoje a educação e se tornam parceiros, né? Nosso sistema de ensino, assim como a maioria deles, tem trabalhado com essas vertentes, né? O material didático, ele transcende, né, somente o livro didático, né? Ele abrange agora uma plataforma que dá todo suporte, amparo para essa comunicação efetiva, para você acessar aulas e etc. É isso que é uma curiosidade assim, de muita gente, né? Até para quem está querendo matricular o seu filho na escola. Hoje em dia é 100% digital, os alunos eles ainda fazem anotações no caderno ali, naquele material físico. Como é que está hoje lá na escola? Então, vamos dizer que é híbrido, né? A gente tem o material físico e tem a plataforma. A cultura onde a gente está inserido aqui, se desvencilhar totalmente do material físico, ainda não é uma realidade. Mas eu acredito que caminha para que isso aconteça no futuro bem muito próximo.
E como é que é o Alan, assim? A gente está falando um pouquinho da escola, né, desse aspecto profissional, e como é que é a relação do Alan com a internet? Você tem rede social, você é fã de internet, quanto tempo mais ou menos por dia você passa ali na internet consumindo algum produto ou serviço? Então, uso o celular, uso a internet como uma ferramenta, não como um ponto de apoio, né? Não sou um cara efetivo em rede social. Se vocês pegarem minhas redes aí, vai ter algumas postagens, mas assim, coisas muito pontuais. Não compartilho o meu dia a dia ali, essa vivência de marcar localização, de ter essa efetividade, essa vida ativa. Uma vida ativa que ilude muita gente, né? Muita gente compra a ideia de pessoas que acompanham, seguidores, etc., veem um mar de rosas que muitas das vezes não é uma vida fictícia. O Alan é um cara mais restrito, que acompanha a rede social, está atento ao que acontece, mas assim, um uso bem reservado, nada de forma exagerada. A consumação do meu dia aí, em relação a essa parte, acho que varia de 2 a 3 horas assim, num momento de lazer. Claro que se a gente contabilizar as horas que a gente precisa ter em relação ao WhatsApp, a demanda de trabalho, a gente agrega muito mais tempo em relação a essas tarefas. Tem alguma página ou algum site, algum perfil que você seja, caramba, eu tenho que olhar todo dia, né, para seguir, para estar por dentro de algum tema, alguma informação que diariamente você precisa estar acessando? Então, ultimamente, a partir de dezembro, eu mudei um pouco a minha rotina de vida, buscando mais assim práticas saudáveis, etc. Então, eu uso alguns vídeos motivacionais para não me tirar do foco, para me manter ativo, porque quem tem dificuldade de emagrecer, de lidar com excesso de peso, sabe que não é fácil. Então a gente precisa dessa motivação diária para se manter firme. Uma pausa aqui, né, pessoal? Vocês que são alunos da escola, professores, o Alan, 2 meses para cá, a filha dele está aqui, tá participando com a gente. Alan, levanta aí, né, para o pessoal conferir, não é, Thay? As pessoas precisam ver, né? Olha só, até fazer vídeo de motivação, de inspiração, de referência. Quanto tempo aí que você está nesse foco? Fugindo um pouquinho do tema, Alan. 2 meses, cara. 2 meses e meio, mais ou menos. Comecei efetivamente no dia 13 de dezembro, a mudar radicalmente a forma que eu me alimento, conceitos em relação à prioridade. A gente cuida de tantas coisas, a gente cuida de tantas pessoas e muitas das vezes a gente não cuida da gente. Então, a gente agrega, se dedica tempo demais a outras coisas. Eu falei, cara, eu preciso focar na minha saúde. A estética é consequência, mas a prioridade nesse momento é a saúde. Tenho uma filha de 16, vai fazer 17, outra de 21. Quero vivenciar essa realidade por muito tempo, né? Ser avô, curtir, ter a oportunidade de curtir. Mas para isso precisa ter saúde. Se não tiver saúde, não adianta. Sarinha, vem dar um oi aqui pro pessoal te conhecer. Gente, se vocês ela é muito mais ver, ativa nas redes sociais. Se vocês pudessem ver a cara que ela fez agora. Não vai escapar, não. Só dá um oi pro pessoal de casa que está conectado aqui no nosso podcast. Marca o arroba dela aí depois, arroba Sara Rocha. Gente, o pai dela é brabo. Olha lá. Venham fazer convite para sair, tá bom? Porque o pai não permite. A gente conhece, né, o Alan coordenador, agora o Alan numa nova fase, mas como que é o Alan como pai no meio dessa tecnologia toda? Então, eu acho que assim, muito do meu bom relacionamento com os alunos é porque eu tenho um bom relacionamento com os meus filhos. Então a faixa etária se assemelha bastante. Eu casei novo, com 18 anos, então assim, minha filha tem hoje 16, vai completar 17 agora em abril, meu filho tem 21. Então, assim, dentro dessa realidade eu ainda vivencio um pouco esse cotidiano diário, não me sinto velho, né? Vou completar 40 anos agora em maio. Então essa comunicação que existe dentro da escola, com essa juventude e a facilidade de ter esse acesso, isso acontece porque dentro da minha casa é da mesma forma. Então é facilmente compreensível. Converso muito com ele sobre isso, sobre essa interação, pego no pé dela, agora não, um pouco menos, porque ela já é um pouco mais independente em relação a isso, mas tinha restrição de horários em relação à utilização, tinha horário fixo para encerrar, tinha um aplicativo que a gente controlava o que ela acessava. Eu acho isso importante, ter esse acompanhamento, não para você vigiar, mas para você saber o que de fato o seu filho faz ou deixa de fazer. Ainda mais hoje em dia, né?
Hoje em dia a gente, além dos problemas que já tem na internet, mesmo sendo um benefício para muitas coisas, hoje temos a tão famosa inteligência artificial, que hoje em dia com uma foto a pessoa consegue fazer um vídeo seu com a sua voz e tudo isso modifica, né? E acaba trazendo até um pouco mais de receio para nós que somos pais. Minha filha ela tem 14 e eu tenho um filho de 4 anos. Então realmente é perigoso. Mas em relação a isso, a inteligência artificial, você acha qual que você acha que é um ponto positivo e negativo referente a isso? A gente eu avalio pela professão como um caminho sem volta. É difícil retroceder nesse ponto. Tem tudo para ser algo que agregue bastante na nossa realidade, mas com muito cuidado. A gente tem exemplos aí de algumas personalidades, golpes que acontecem, produtos que são vendidos de uma forma... Já sofreu algum? Não, eu sou muito escaldado em relação a isso. Gente, eu já sofri, não foi só uma vez. Não me iludo com propagandas fantasiosas e tal, apesar de você, dessa propaganda, passar uma segurança muito grande em relação a quem está fazendo. Porque hoje em dia acaba que se tornou, não digo prático, mas as pessoas elas arranjam cada dia uma coisa nova para poder enganar as pessoas, né? E aí, eu acho que hoje está ficando cada vez mais difícil de você saber o que é golpe e o que não é. Porque antes a gente ainda tinha algumas manias. Não, peraí, isso aqui tá estranho. Hoje em dia, como tem a inteligência artificial, você não sabe se aquela pessoa é aquela pessoa, você não sabe se o que ela está vendendo realmente existe. A gente tem uma plataforma grande hoje que é alta em relação a vendas, que algumas pessoas já tomaram golpe, outras não, mas infelizmente hoje a gente está vivendo uma realidade que é muito difícil você saber o que é certo e o que é errado. Mas, ao mesmo tempo, como você falou no início, a internet ela veio para trazer melhorias. Apesar do afastamento, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, até mesmo o psicológico para algumas crianças e para alguns adolescentes que hoje vivem trancados em quarto por conta de jogos, ou até outras pessoas que usam a internet de forma negativa, a gente não consegue hoje talvez identificar um golpe de primeira. Eu fui hackeada uns meses atrás com um golpe de uma pousada de sorteio, e o que mais tem hoje em dia são sorteios. Então, o que você indica para a galera sobre golpe? O que você acha que a gente pode fazer para que a gente tenha mais atenção para não cair nisso? É estar atento, né? Principalmente quando algo é muito vantajoso. Eu sempre desconfiar, desconfiar. Eu desconfio de tudo. Minha esposa tem esse hábito. Poxa, eu vi um negócio legal aqui, mas qual é a fonte? Tá dizendo que é num site famoso, X. Entra no site, verifica se de fato é. Se essa mesma propaganda está aí, se ela é verídica, ela tem que estar lá no site oficial. Se não tiver, você identifica fácil. Então, assim, tem esse cuidado. Não acreditar em tudo que está sendo passado ali, você verificar a fundo. E, assim, a inocência das pessoas hoje vai estar colocada à prova, porque, assim, a inteligência artificial, ela agrega nisso, e assim, no seu dia a dia, no seu celular, capta aquilo que você fala, a sua intenção de pesquisa, ele vai soltando ali para você. Então, os links patrocinados, tudo aquilo que aparece, é mediante aquilo que você busca, aquilo que você procura, aquilo que você utiliza no seu dia a dia. E se você estiver desatento em relação a isso, você pega uma surpresa. Então, você acaba caindo no golpe. Entendeu? A inteligência artificial, ela tem vários aspectos, né? Por exemplo, eu fui no McDonald's esses dias e não tem mais o caixa, não tem mais o operador do caixa, né? Você faz ali toda a compra por uma máquina. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas perderam a oportunidade de ter o seu emprego, né? Sim, porque na verdade o futuro praticamente é isso, né? Esse é o futuro. A gente sempre, desde a época que eu escutava na escola que as máquinas iriam tomar o lugar do ser humano, né? E ao mesmo tempo que isso é bom para o lado, talvez bom para o empresário que não gaste tanto, é ruim para as pessoas que estão, de certo modo, buscando o pão de cada dia. Porque hoje em dia você é facilmente trocado. Hoje, por exemplo, a gente tem a ferramenta de busca que as pessoas procuram ali tudo que precisa e, por exemplo, eu sou escritora. Entre procurar no Google um livro ou até mesmo ver online alguma coisa, a pessoa vai dar preferência para o online do que comprar o físico. E não só isso, são várias situações que acontecem em relação à internet que te faz pensar em alguns aspectos da vida. Poxa, hoje a gente está aqui
Mas daqui a pouco pode ser que já acontece isso, o podcast sendo cada um na sua casa, e aí acaba que tira o contato físico, né? Como você disse, o relacionamento, não só em casa, mas também no trabalho. A gente teve alguns exemplos, por exemplo, um exemplo prático assim, no dia a dia da inteligência artificial de uma forma negativa. O professor passa uma atividade, uma redação para você fazer em casa. Então, a gente já pegou inúmeras vezes a redação sendo redigida pelo ChatGPT ou outras inteligências artificiais que utilizam, né? Você pode utilizar isso como referência. Sim. Mas, assim, a galera tem utilizado como via de regra. Então, porque hoje em dia tem um site, né, para isso. As tem pessoas colocam um tema lá e, tipo assim, eles formulam uma redação e tudo. E se você colocar um padrão de texto, ele segue o seu padrão. Ele faz em cima daquele padrão ali. E fica muito difícil dessa identificação. De identificar. Mas aí também cabe ao aluno, você que é aluno, entender que é legal, é bacana você buscar informação, mas você também entender que você precisa seguir o seu próprio caminho, porque senão as coisas que vêm fácil, os antigos diziam isso, né? O que vem fácil vai também com muita facilidade. Então, se você não busca, eu costumo pensar que aquilo que você tem mais dificuldade de conseguir é aquilo que você vai demorar mais para se desfazer. Porque quando você vai na internet, bota lá um tema fácil, pronto, foi. E aí quando chegar o dia, por exemplo, uma prova de concurso que ainda não está sendo digitalizada, não vai ter lá uma ferramenta online para você criar ou produzir os seus textos. Você vai ter que usar aquilo que você aprendeu. E se aquilo que você aprendeu está com base naquilo que você conseguiu fácil, você vai ter uma dificuldade aí para conseguir alguma coisa na vida. E assim, a gente sabe que a criança e o adolescente, né, são os dois maiores públicos que consomem internet hoje em dia. Você sofre alguma dificuldade, assim, a gente acredita que seja bastante desafiador lidar com a criança e o adolescente, principalmente você, né, que trabalha mais com o adolescente, a questão do uso do celular e da internet em horário de aula? O nosso maior desafio, né? O celular hoje ele é restrito, a utilização dele dentro da sala de aula, dentro da escola é permitido. Mas assim, ter essa conscientização é complicado, porque é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que é utilizada principalmente para a comunicação. Então, a gente falar para o aluno assim, não leve o celular para a escola, é complicado, porque tem pais que colocam no transporte e precisam ter essa comunicação efetiva, saber se o filho chegou bem, né, no trajeto para casa, aonde ele está. Então, assim, para esse intuito, a restrição fica complicada. Mas para a autonomia dele ter essa ciência de que, cara, eu não posso usar dentro da sala de aula, é complicado, porque é muito mais atrativo entrar numa rede social do que assistir uma aula de história, física, português, matemática. Então, se ele tiver isso de fácil acesso, é difícil competir. Mas a gente incentiva essa prática. Na minha época não tinha celular. Sim, Não tinha celular. E a gente sobrevivia. Sim. Até muito melhor, né? Com uma qualidade de vida maior e etc. E a sala de aula era tão difícil quanto. Né? Só que a autonomia não existia. Né? Do aluno fazer aquilo que quer no momento que quer. E hoje a gente luta em relação a isso. É uma ferramenta útil, que pode ser agregada inclusive numa dinâmica que para o seu vestibular também pode ser efetiva. Mas essa autonomia de saber o momento de utilizar e de não utilizar que é o crucial. Porque muitas famílias têm dificuldade hoje no dia a dia. Então, se essa dificuldade está dentro de casa, automaticamente ela vai ser repassada para dentro de qualquer espaço. Você acha que emocionalmente isso pode afetar o aluno de forma negativa? Afeta. Dependendo do contexto, afeta. A rede social hoje é a maior delas. Por exemplo, eu posto uma foto. E essa foto eu posto lá sem camisa. A partir do momento que eu posto qualquer coisa numa rede social, eu fico vulnerável a qualquer tipo de comentário. Sim. Dependendo de como eu vá lidar com esse comentário, aquilo pode acabar comigo, ou me levantar, ou me jogar em cima. Cara, que foto ridícula é essa? Nossa, meu Deus do céu, você tem coragem de Hoje em dia as postar pessoas estão sempre, na verdade, hoje em dia não. As pessoas elas sempre foram sem filtro, só que hoje estão mais escancaradas. Porque antigamente as pessoas elas não ofendiam tanto como hoje em dia. Como você falou, hoje quando a gente posta uma foto, a pessoa ela acha que por você ter postado, ela tem o direito de falar o que ela acha. E às vezes o que ela acha, ela não está nem te dando uma crítica construtiva, ela está te ofendendo. Ela está, às vezes, até humilhando. E realmente isso, para quem não tem um psicológico bom, não digo bom, né? Porque hoje em dia
é difícil você conseguir lidar com a sua emoção, mas se não tiver, as Toda vez coisas que a não gente andam. posta, as pessoas postam, elas postam com expectativa. O engajamento, o número de curtidas e os comentários fazem parte dessa composição. A opinião dos outros importa até certo ponto para mim. Algumas pessoas importam, outras não. Mas assim, a gente se torna vulnerável. Eu sempre falo para os meus filhos, para os meus alunos, cuidado com aquilo que você expõe da sua vida. Cuidado com aquilo que você compartilha. Nem todo mundo precisa ver. A gente não precisa postar tudo. A gente não precisa falar tudo. Tem que ter esse cuidado, esse bom senso. Né? Mas uma coisa que eu friso bastante, né? Educação dentro de casa. A escola não tem papel de educar. A escola tem papel de ensinar português, história, matemática, ciência, geografia. Muitas das vezes a gente se coloca à disposição para contornar alguns problemas, porque realmente a educação não está vindo do lugar onde deveria vir. Importante. E assim, além da internet, né, existem vários outros meios de comunicação. Né? O rádio, a própria TV, o jornal impresso. Você consome também outros veículos de comunicação, você escuta rádio, assiste televisão, ainda tem o hábito de consumir ali o jornal impresso ou realmente está muito voltado mais para a internet hoje? Consumo, porém, sou bem seletivo naquilo que eu vejo hoje. Né? Televisão, me baseio ali em estar antenado em relação às notícias e depende muito do jornal, né? A parte esportiva. Hoje em dia é difícil você assistir um conteúdo de qualidade na TV. Hoje a gente tem muita flexibilidade em relação aos conteúdos que são colocados e expostos ali, apesar de ter uma classificação etária muitas das vezes, mas é muito liberal. Então assim, sou bem seletivo naquilo que eu assisto. Já na parte impressa, jornal hoje em dia, físico, eu não compro, não adquiro mais, está muito voltado para a informação mais na parte digital. A gente, como disse o Leandro mais cedo, a gente jogou, né, para algumas pessoas o número para quem quisesse mandar áudio ou pergunta, e tem uma mãe querendo saber se vai ter grupo de WhatsApp ou se vai ter alguma modificação para isso esse ano. Para esse ano a gente vai ter uma modificação sim, a gente vai ter um aplicativo exclusivo para essa comunicação seja feita. A pandemia ela mudou um pouco, né, a forma com que a gente se comunica. O grupo de WhatsApp entrou com uma ferramenta super eficaz no momento que a gente precisava ter essa comunicação de forma acelerada, que chegasse de uma forma ampla a todos, mas ao mesmo tempo que isso acontece, né, a gente fica vulnerável pelos nossos números expostos. Então se confunde entre a vida profissional e a vida pessoal, onde muita gente teve que restringir e utilizar dois números, um profissional, um pessoal. Então essa comunicação vai ser feita efetivamente através de um aplicativo, o WhatsApp, que a gente vai disponibilizar para todos, alunos, responsáveis, para que esse dia a dia e esse acompanhamento seja setorizado e essa comunicação aconteça da mesma forma como acontece no WhatsApp. E já tem data para começar? Então, no mês de março a gente já começa a fazer essa integração e passar efetivamente o login e senha de acesso. Alan, uma curiosidade, as reuniões que acontecem com os pais, elas acontecem de forma online ou elas são presenciais? Então a gente mescla. E assim, uma coisa curiosa que a adesão é muito maior quando é online do que presencial. A gente entende, assim, principalmente no lugar onde a gente mora, dificilmente alguém mora e trabalha em Unamar. Então, geralmente trabalha em Ilhas Ostras, Cabo Frio, Macaé, etc. E conciliar essa logística, você muitas das vezes sai do trabalho cansado, ir para uma escola, muitas das vezes no final da tarde, ou no início da noite, ou no primeiro horário da manhã, se torna uma grande dificuldade. Então, aí sim a ferramenta, a internet entra como um fator bem agregador para facilitar essa vertente de você acessar de qualquer lugar, de você estar numa condução e você consegue participar de uma reunião onde você não teria condições fisicamente de estar ali. A gente sabe que a Espinho Educacional é parceira de 4 polos universitários, né, todos sob a liderança do diretor Jovenito Tavares. E os polos são à distância. Né? O que você acha dessa modalidade de ensino à distância hoje para o universo aí das universidades? Eu acho super válido, porém com um ponto de atenção. Hoje, assim, quando a gente preza pela qualidade do ensino, a gente precisa saber muito bem onde a gente está entrando ali. A gente tem inúmeras faculdades que oferecem ensino à distância. Eu acredito que esse tipo de modalidade ele depende muito mais do aluno buscar o conhecimento do que de fato ser repassado esse conhecimento pelo aluno. Então é o único ponto de atenção que eu tenho, né? Porque assim, a busca incessante pelo conhecimento, a forma com que esse aluno está sendo preparado para entrar no mercado de trabalho, né? Qual é a gama de componentes que ele agrega ali para poder preencher o currículo, para poder
de fato concorrer com uma vaga, ser competitivo naquilo que ele faz. Esse é o único ponto de atenção que eu tenho em relação à ensino-distância, onde eu acho que, de fato, quando a gente compara o EAD com o presencial, eu acho que o presencial ainda faz muita diferença, né, nessa composição ampla do conhecimento. Né? Você trocar a informação, ter a oportunidade de fazer isso presencial, faz muita diferença. Mas uma facilidade que trouxe para muitas pessoas é a facilitação em relação à condição financeira. Hoje dificilmente alguém não consegue entrar no ensino superior. Hoje é muito mais flexível e barato do que uma escola regular, por exemplo. A flexibilidade ajuda muito, porque tem pessoas que, por exemplo, não tem como estar numa faculdade de 6 horas, 7 horas. Exato. Você faz então, o seu você tempo, fazer né? no seu tempo, eu acho que facilita muito. Facilita muito. Mas também tem essa questão de você buscar, né? Porque para você fazer o EAD, você tem que ter ali atenção e foco. E para mim é mais difícil. Para mim é mais difícil. O online eu tenho muita dificuldade. Mas esse ano eu falei que vai ser um ano diferente, eu quero começar e terminar. Eu sempre começo e não termino, né? Mas, enfim, eu acredito que alguns pais também estejam bastante ansiosos, porque por mais que eles falem de internet e outros assuntos mais difíceis, o que os pais querem de fato saber é se já vai ter uma reunião agora, se já vai ter esse primeiro contato, até mesmo para explicar sobre o aplicativo e tudo mais, se já tem data. Vai ser a previsão nossa é que aconteça na primeira semana de março, esse primeiro contato. Muita gente não conhece a unidade nova da SPIN de forma presencial, então é a oportunidade dessas pessoas conhecerem de fato a nova unidade, tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que vai acontecer. A partir desse ano, eu acredito que vai ser um divisor de águas para a SPIN, onde a gente retorna com fôlego total, depois de muita dificuldade, não só que a gente tenha passado, mas que a pandemia transformou a nossa vida numa loucura, numa gangorra aí. Verdade. Alô? A gente também ficou sabendo que agora vai ter a catraca, né? Essa catraca vai servir para poder marcar a presença dos alunos, tanto na entrada quanto na saída. E é verdade que os pais vão receber essa notificação de horário de que entrou e saiu? Isso é uma grande demanda que a gente tem, né? Porque eu sou pai. E às vezes eu falo assim com meu filho, assim que você chegar, por favor, me avisa. E essa comunicação muitas das vezes ela não chega. Poxa, pai, esqueci, me interti, não te avisei. Então assim, a escola não é diferente. A gente tem uma vida corrida, muitos pais trabalham, não tem essa mesma facilidade de ter essa comunicação imediata com o filho. Muitas das vezes sai antes do filho sair de casa. Então essa flexibilidade e essa interatividade vai ser super efetiva no dia a dia. Então, o filho vai passar na catraca automaticamente, é claro, que o número tem que ser válido, a atualização, né, no cadastro da escola é super importante para que isso aconteça. Então essa comunicação vai ser enviada. Passou na catraca, o pai recebe a notificação que o filho passou ali naquele horário, na saída da mesma coisa. Já está ativo esse sistema? Não, a gente está cadastrando individualmente, né, o reconhecimento é por biometria facial, e a intenção é a partir de março, tá funcionando. Você que está acompanhando a gente, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, seguir as duas escolas, que é a SPIN de Unamar e a SPIN de Rio das Ostras, e também o Instagram do Além da Sala de Aula, né, que é o Instagram do nosso podcast. Dá o like, curtir, marcar os amigos, compartilhar esse vídeo para que o Alan possa voltar mais vezes, né, Alan? Meu Deus, é uma grande dificuldade de trazer aqui, rapaz. Mas os seus alunos querem ouvir você, querem saber mais do por fora, além da sala de aula. Eu não sou no digital. Antes de ir embora, Alan, tem mais uma pergunta aqui de um aluno da unidade de Unamar, o nome dele é Marlon. Ele quer saber qual foi o seu primeiro contato com a internet. Se você tinha Flogão, se você tinha MSN, se você é da época do Orkut. Fala um pouquinho pra gente. Tinha MSN, tinha ICQ. Internet de escada, aquela que domingo dava só ocupado. Minha mãe revoltada, onde eu acessava só na madrugada para não deixar o telefone ocupado. Olha ele revelando a idade pra gente. Tive acesso a tudo isso, Orkut, comunidade no Orkut, sala de bate-papo do UOL. Eita! Uma realidade que parece bem distante, né? Mas foi há pouquíssimo tempo atrás. Você sente saudade dessa época? Sim, eu sinto saudade dessa época. Acho que era uma época onde a gente estava se descobrindo, né? Num universo novo, uma realidade bem diferente da que a gente estava acostumado. Hoje ela faz parte de uma forma intrínseca, a gente não percebe. Então, hoje a gente se torna refém, né? A internet acaba, acontece alguma coisa, a gente, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer?
Antigamente não, era só um componente ali, hoje não. Hoje Engraçado, né, que naquela época já tinha internet muito forte, né, o MSN, o MySpace, Flogão, Fotolog, Orkut, mas ainda assim naquela época as pessoas ainda conheciam o olhar, né, um no olho do outro, ter uma conversa. E preferiam estar junto, né? Hoje em dia, não, a gente marca pelo WhatsApp, faz uma videochamada. Ali era uma ferramenta, né? Era assim, era mais um componente, mas ninguém abria a mão do pessoal, das relações pessoais. Mas também acredito que naquela época era mais difícil uma pessoa também ter computador em casa. Hoje todo mundo, o acesso é muito hoje fácil, em dia é né? muito fácil. Você tinha que ir pra Lan House na época, né? né? Antigamente você tinha que ir pra Lan House, e assim, eu sempre Isso que na depois de época um bom tempo começaram a aparecer as Lan House, né? porque até tudo isso acontecer, você tinha um certo sacrifício. E aí ninguém na época gostava de. Tira por base que ter uma linha telefônica na época não era qualquer um que tinha. Então, para você ter internet, você precisava ter uma linha telefônica. Nos tempos primórdios, né, minha mãe é dessa época, se comprava a linha telefônica. E se pagava caro por uma linha telefônica. Então, assim, a grande dificuldade da minha mãe quando a gente se mudou para cá era se desfazer da linha dela porque ela comprou a linha telefônica. Então, assim, a acessibilidade era restrita. Então, hoje não, a facilidade é muito grande, o pacote de dados que qualquer operador oferece, né, ilimitados. Hoje a gente não consegue estar na rua sem ter acesso à internet. Né? Transações feitas via Pix, você não tinha internet, você não faz. O que, por um lado, querendo ou não, a gente tem que combinar que facilitou, né? Facilita. Antigamente você, na verdade, ainda tem pessoas que precisam ir no banco para resolver alguma coisa, mas hoje é bem menor do que antes. Até a fila da lotérica, hoje em dia você paga tudo pelo aplicativo, você não precisa enfrentar fila, só em último caso e tudo mais. Hoje em dia também tem caixas eletrônicos que você coloca o dinheiro e sai na hora, ou seja, você também não precisa enfrentar fila para a boca do caixa, você vai ali no caixa eletrônico, vai naquela máquina específica, coloca o dinheiro, ele cai na conta na hora e acaba que, de certo modo, facilita. Sim, facilita a nossa vida. A tecnologia vem para agregar, né? Se a gente souber utilizar da forma correta. Acho que tudo qual é a forma que a gente utiliza, né? Tem uma frase que eu trago para mim que depois que eu ouvi, eu acho que faz todo sentido, né? O que diferencia o antídoto do veneno é a dose. A água é um benefício para a nossa saúde? Sim. A gente sobrevive sem água? Não. Mas se você tomar 15 litros de água por dia, vai ser maléfico para a sua saúde. Vai ter benefício. Então, a dose é o grande diferencial. Equilíbrio, né? Exatamente. Infelizmente, né, estamos chegando ao fim de mais uma edição aqui do nosso podcast, Além da Sala de Aula. Nem doeu, né? Nem doeu, tá vendo? Parece que estava nervoso antes de começar. Hoje tivemos a oportunidade ilustre de receber aqui a participação do nosso querido Alan Vieira, coordenador do Fundi 2 e médio da nossa querida SPIN Educacional de Unamar. Alan, em nome do diretor Jovenildo Tavares, né, eu, Thay, toda a nossa equipe aqui do podcast, a gente quer agradecer muito, né, a sua disponibilidade, né, de tirar um tempinho aí na correria do seu dia a dia para poder estar aqui com a gente. E por favor, volte mais vezes, né, Thay? Deixar. Sim. Voltarei. Agora de uma forma mais tranquila. Quer falar suas redes sociais para as pessoas seguirem ou não? Não, não seguir não. Tem gente aqui que está perguntando, o Alan tem TikTok? Eu consigo ver o Alan dançando? Não está dançando, gente. Ó, tudo aluno seu, ó, enchendo de mensagem. Até TikTok, mas assim, só para visualizar os links que minha filha me envia. Fora isso. Ah, sua filha é daquelas que te manda meme também, né? Manda, é o dia inteiro. O dia inteiro, vários tá links. Certo. Se eu não acessar, ela fica brava. Mas Alan, o ano letivo está começando, né? Eu e a Thay, a galera de casa, queria ouvir, né, a sua mensagem, o seu recado, que as pessoas, né, que ainda não matricularam as suas crianças, seus filhos em alguma escola, qual o recadinho que você dá, né? O que a SPIN Educacional tem de diferencial para proporcionar para a galera de Tamoios? Eu acho que além do espaço físico, de ter uma piscina, isso tudo agrega bastante, isso tudo muito legal. Para quem está conhecendo, é uma impressão que fica muito positiva, mas acho que o diferencial da nossa escola se baseia em relação ao dia a dia, no relacionamento diário, onde seu filho é tratado com respeito, com carinho, com atenção. E isso eu acho que faz toda a diferença. Se você quer vir para uma escola diferente, que faça de fato, né, a diferença na vida do seu filho, vem para a escola. Isso aí. Para finalizar, mas não deixar por alto, a gente também teve quase não, foram 10 alunos aprovados
de uma turma de 23 alunos no ano passado nas federais. A nossa maior nota da redação foi 940, né, que foi o aluno do Luiz Gustavo, mas a gente teve notas de 840, 860, 900, 920. Tivemos primeiro lugar em Química na UFRJ. Muitas aprovações esse ano, né? Então, um ensino com qualidade é um ensino que traz o diferencial, né? Que faz realmente o aluno entender que ele precisa buscar para ele ter. E esses alunos buscaram e conquistaram. Uma semente foi plantada lá atrás e hoje ela começa a germinar e dar frutos. É um processo que não acontece de uma hora para outra. E esses frutos tendem a aumentar a cada ano que passa. Então, a escola completa 8 anos letivos, agora em 2024, a gente está um bebê. Não passou nem a maioridade ainda, então assim, tem muita coisa para acontecer. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal e semana que vem tem mais, nesse mesmo horário, às 18 horas. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Beijo.